Olá, nono ano. Vamos para a nossa segunda aula aqui sobre o capítulo 4. Vamos falar sobre especiação. O que é isso? Bem no início aqui do parágrafo, vocês já encontram, a explicação. Especiação é o processo pelo qual são formadas novas espécies. Então, esse processo, segundo Darwin, os animais ou plantas, Estamos falando aqui mais sobre animais, Esse processo pelo qual eles com o decorrer do tempo, sofrem modificações e surge uma nova espécie, esse processo ele é chamado de especiação. Vamos imaginar, está aqui um esquema, vamos imaginar uma grande quantidade de como é que chama isso aqui? Aranhas, Aranhas. Suponha que ocorra um evento, Acontece alguma coisa e elas se separam em dois grupos. Ou uma ficou do lado de um rio e outro grupo ficou do outro lado, de modo que elas eram todas iguais. E um grupo vai para um lado, esse outro grupo vai para outro lado. Notem que elas são iguais. Foi colorido diferente aqui apenas para mostrar a divisão aqui, certo? E com o passar do tempo, esse grupo aqui sofre modificações, esse outro também, No final, olha só, elas vão estar diferentes, cores diferentes, formato do corpo um pouco diferente também, Notem, Notem que elas adquiriram essas características a partir do momento que eles se dividiram em grupos diferentes. Então, segundo ele, quando essas espécies no futuro se encontrarem novamente, elas vão ser tão diferentes que se alguns desse grupo e desse aqui tentarem ter filhos juntos, não vão ter filhos férteis, Podem até ter filhos, mas esses filhos não vão conseguir se reproduzir. Seria como o filhote de uma égua com um jumento, Nasce mulas ou burros. Eles não se reproduzem. Por quê? Porque são de espécies diferentes, certo? Então, esse processo aqui é chamado de especiação, É esse processo pelo qual são formadas duas espécies diferentes. Então, elas não conseguem mais se reproduzirem e dar origem a novas a descendentes, a filhotes que também podem se reproduzir. Notem aqui também um outro exemplo de especiação. Aqui, no caso, são borboletas, Observem essas borboletas. Note aqui que surgiram dessa aqui. Olha como é o corpo dela, Aqui seria como se fosse um ancestral comum, Igual lá no esquema do início do livro, do capítulo, Ancestral comum, ou seja, é o que veio antes deles, e comum é porque foi por ele que surgiu todos os outros, Então, aqui vocês notam que tem duas linhas. Olhem a diferença dessas aqui para essas, Então, o evento aqui, por algum motivo, elas se separaram, E esse evento origina duas novas espécies de borboletas. Então, tem essa espécie aqui que é diferente dessa. Formação de modificações em uma espécie. Então, Darwin acreditava, E ele deixou, e todos continuam estudando aquilo que ele colocou no papel, que ele descobriu por meio de pesquisa, que ele observou, que ele pesquisou, de que os animais tiveram um ancestral comum e dele se originou várias espécies,